Amados irmãos, mais uma vez, saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de muita alegria estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, servindo a Deus, né, meus irmãos? É uma alegria imensa servir a Deus, né? Mas, irmãos, eu quero hoje falar sobre um pouquinho do sofrimento de Paulo. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo enfrentou muitas diversidades, né, na sua caminhada por causa do Evangelho. Depois que ele tem um encontro com Jesus, ele passa a ser perseguido, né, e sofre muito pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo deixa-nos um exemplo muito forte e lindo para nós, que ele foi até o fim, né? Às vezes passamos por muitas lutas, dificuldades, situações e achamos que o Senhor não está conosco. Mas na verdade é o contrário. Porque quando nós é chamado por reino de Deus, para somar por reino de Deus, para granjear uma alma para Deus, que seja, o sofrimento faz parte da nossa caminhada. Isso em todo aspecto, né? Veja um policial para você ver, ele tem o trabalho dele, ele enfrenta perigo, não é? Assim somos nós que somos soldados de Cristo, estamos na batalha espiritual, não é verdade? Mas isso é honroso o Senhor nos escolher para estar servindo a Ele, né? Eu quero ler aqui algumas coisinhas que eu anotei sobre o apóstolo Paulo. O sofrimento do apóstolo Paulo enfrentou muitas diversidades no seu caminhado, o apóstolo Paulo. Podemos ver que o apóstolo Paulo, ele é perseguido em Damasco, né? O apóstolo Paulo, ele é rejeitado em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele é esquecido em Tarso. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Lista. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado em Filipos. O apóstolo Paulo foi escorraçado em Tesalônica. O apóstolo Paulo foi chotado em Bereia. O apóstolo Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. O apóstolo Paulo enfrentou oposição em Corintos. O apóstolo Paulo enfrentou feras em Efeso. O apóstolo Paulo foi preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo foi acusado em Cesareia. O apóstolo Paulo enfrentou naufrágio indo para Roma. O apóstolo Paulo foi picado por uma cobra, né, na ilha de Malta. O apóstolo Paulo chegou preso e algemado em Roma. Tudo isso serviu para o crescimento do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Só os filipenses lembrou de Paulo. Veja, meus irmãos, a situação de Paulo. Isso só um pouco do sofrimento de Paulo. E o nosso sofrimento não é diferente, né? A gente passamos por diversos sofrimentos. Vamos ler a palavra do Senhor aqui no livro de 1 Filipenses, capítulo 12 ao 14. Vamos ver o que diz. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Olha bem. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior aproveito do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo fala. O que aconteceu com ele foi para o crescimento do Evangelho. Isso é lindo. Quando nós sofremos pelo Evangelho, mas vendo o resultado, sabemos que nós estamos caminhando com Cristo, que um dia nós vamos reinar com Ele e estamos dando fruto aqui na terra. O bonito é você sofrer, mas não deixar a cruz, não abandonar, como fez o apóstolo Paulo, né? E no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas, veja bem, por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram a falar palavras mais confirmadamente, sem temor. Então os irmãos pegaram as prisões, as perseguições,
de Paulo, vendo a coragem dele ali, combatendo o evangelho, né? Combatendo contra o mau evangelho, pregando a verdade, combatendo o bom combate do evangelho, eles se admirou, né? E eles se animaram. O apóstolo Paulo está indo preso, está apanhando, está sofrendo e está firme, vamos também para cima. Hoje eu vejo diferente. Quando eles sujam o nome de um pastor, ou de um pregador, ou de um servo de Deus, os irmãos começam a bater em cima do coitado do irmão. Ah lá, deu mau testemunho, foi preso, né? Mas não é assim. Porque se os irmãos fossem olhar lá, o apóstolo Paulo foi preso, Deus não está com ele, né? As acusações que ele fez isso, aquilo, está dando mau testemunho, eles iam desanimar, mas não. Eles sabiam que era uma perseguição por causa do evangelho. Muitos hoje são presos por causa do evangelho e os irmãos caem em cima dele. Olha lá, irmão, escandalizou. Olha, irmã, escandalizou, cai em cima dos coitados ainda. Já não basta as afrontas, ainda vem, cai em cima dos irmãos ainda. Cai contra o próprio soldado, vai contra o próprio soldado que está do lado dele, combatendo no combate. O soldado não pode ir contra o outro, a não ser que esteja errado mesmo. Mas nessa questão que estou dizendo de perseguição, né? Glória a Deus. Então veja que aqui, no versículo 14, o apóstolo Paulo fala que muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar palavras mais confiadamente, sem temor. Que lindo, né, meus irmãos? A fé, ela e a força, quando você se entrega a Cristo, você vai caminhando. Um dia você está chorando, outro dia você está sorrindo, outro dia você está com uma bênção, outro dia você está com uma luta, mas você não desiste de Jesus, né? É o que acontece no versículo 8. Vamos ler aqui no versículo 8 de Romanos. Glória a Deus. Já sabemos de cor esse versículo, mas eu quero ler, que talvez tenha alguma pessoa que não ouviu ainda essa palavra, né? Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 2, olha o que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amados irmãos, nenhuma condenação há para nós, para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação mais. Por mais que a pessoa te lance numa prisão, por mais que a pessoa arruma uma falsidade, uma mentira contra você, uma calúnia, você está livre da condenação eterna. Entende? O Senhor continua com você, onde você esteja e estiver. E os irmãos têm que tomar cuidado nisso aí, porque se eu me levanto contra um soldado na batalha, ferido, que foi condenado por causa do Evangelho, eu também estou do lado do inimigo. Tem que tomar muito cuidado, né, meus irmãos? Então, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo de vida. Por isso é que eu estou aqui falando sobre um pouco do sofrimento do apóstolo Paulo, e porque também nós passa muito sofrimento. Isso é para animar os irmãos que estão desanimados aí, né? Cada um vê que nós, nas lutas, que o Senhor está conosco mesmo, e nós está sendo aprovado nas lutas. Porque na vitória é fácil, né? Tá tudo bem, glória a Deus e aleluia, né? Então é assim, meu irmão. Tem que ser provado para ser aprovado. 2 Coríntios, vamos dar uma olhadinha aqui, 2 Coríntios. A gente vai falar um pouquinho hoje, essa palavra tão gloriosa, né? Que, amados irmãos, estamos vivendo uns dias muito difíceis, né? Uns dias trabalhosos. 2 Coríntios, capítulo 12, melhor dizendo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Nós vamos ler do 7 até o 9. Amém, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Olha o que diz.
e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Glória a Deus. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que me tirasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta. Então aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo confirma que nós temos que ter sofrimento para nós não exaltarmos. Quantos irmãos que não tinham os dons e eram uma bênção, de repente o Senhor deu os dons, ele começou a ser usado e achou que era ele. Orianda lá, vassurianda lá. Ele achou que era ele, mas vem do céu, meus irmãos. Os dons é de Deus dado para nós, para simplesmente nós ser servo. Não é para nós ser grande, não. Jesus, ele lava os pés dos apóstolos. Quem está achando que é grande aí, não é questão de ser grande, você foi chamado para ser servo. Mas eu não sou um pastor, um presbítero, eu não sou mensageiro do Senhor. Pois é, aí que você está enganado, porque aí que você é pequeno. Aí você tem que começar a lavar o pé dos outros. Evangelho é isso. E o apóstolo Paulo entende essas coisas. Eu sou o pastor, eu quero um hotel 5 estrelas, eu quero andar de carrão. Meu irmão, você pode continuar sendo pastor andando de charrete. O importante não é isso, o importante é você ser servo. Você não foi chamado para ser grande, não, você foi chamado para lavar os pés, lembra de Jesus? A não ser que você ache que você é maior do que Jesus. A não ser que eu acho que eu sou maior do que Jesus. Porque se Jesus lavou os pés, quem somos nós? Não é verdade, meus irmãos? Maravilha, né, meus irmãos? Que palavra, né? Então veja bem, o apóstolo Paulo, ele diz, esse espinho foi posto na minha carne por um mensageiro de Satanás, para que eu não me exaltasse. E eu até orei ao Senhor, mas o Senhor disse, não, a minha graça te basta. A enfermidade que você tem aí, você já orou, mas você não foi curado. A enfermidade que eu tenho, que eu já orei, e o Senhor não me curou. O Senhor não opera mais milagres? Sim, mas é para nós não se gloriarmos, não se exaltarmos, fazer as coisas de Deus com amor, sem querer aparecer. Tem gente que vai dar uma cesta básica para o outro, todo mundo tem que ficar sabendo na rede social que deu aquela cesta básica. E onde está a palavra do Senhor que diz que quando dá com a mão, o outro não tem que saber? Ele não guarda essa palavra, ele quer mostrar que está dando aquela cesta básica. Sai tocando trombeta que vai dar uma cesta básica, filma tudo, saindo com a cesta, saindo com a marmita. Não precisa disso, você vai lá, entrega, o Senhor está sabendo, você vai receber o galardão do Senhor. Você fez isso, você perdeu todo o galardão de Deus. Perdeu. Está fora da Bíblia, meus irmãos. Eu tenho que fazer para Deus, sem ninguém ficar sabendo. Agora, se nós queremos que o povo saiba que nós estamos fazendo alguma caridade, então não vai receber mais de nada de Deus. A honra já não vem mais de Deus. Vem da pessoa, a pessoa vai agradecer, mas a pessoa também já sabe que você está fazendo errado, porque você está anunciando uma coisa que você devia ficar quietinho. Mas a pessoa até fica com vergonha. Ela entregar a benção, vai lá nos 50 para entregar uma cesta. Abre a porta, vai trazer uma cesta e o outro está filmando. A pessoa que vai receber aquela cesta pega até com vergonha. Vixe, agora está todo mundo sabendo que eu estou precisando de uma cesta. É humilhação, eu sei também, né? Então o apóstolo Paulo, ele fala bem claro, esse espinho era para mim não me exaltar. Ele poderia exaltar, porque era muita maravilha, né? Muita cura, muito milagre, né? Então é isso. Muitos se perderam por causa dos dons. Muitos homens e mulheres se perderam, estão perdidos aí em doutrinas de demônios já por causa dos dons. Deixou se levar, achou que era eles. E hoje já não tem mais nada, mas eles acham que tem. Entendeu? O diabo já começa a operar na vida deles, eles acham que é o Espírito Santo. Já não é mais. Tomar cuidado. Amados irmãos, é muito tremendo essa palavra. Mas vamos aqui voltar para o Romanos 8. Novamente. Romanos 8, nós vamos ler agora o Romanos 8,
versículo 35 ao 37. Olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Cristo. Ele passou, e ele tem moral para falar isso, porque ele passou e não separou do amor de Cristo. E por que que nós temos que separar do amor de Cristo? Quando vem uma luta. Hoje é muito fácil a pessoa falar, o irmão se desviou. A irmã se desviou. Por quê? Passou uma luta. Né? Então aqui o apóstolo Paulo fala que nada pode separar nós. Porque se nós pegar a cruz só na mente que está na hora boa, e na hora ruim nós jogar ela no chão, que evangelho é esse? Que sofrimento é esse? Que aprovação nós vamos ter? Você entende? Jesus também foi exemplo indo até o fim. Até o fim, né? Passando pela morte. Jesus também foi um exemplo, e um exemplo vivo. Jesus, o apóstolo Paulo, tem mais irmãos, né? Amados irmãos, que palavra linda, né? Então nada pode nos separar. E o apóstolo Paulo conhecia tudo isso. Conhecia o frio, conhecia a fome, conhecia a necessidade, né? Conhecia a perseguição. Pensa num servo de Deus que apanhou. Hoje, se o irmão tomar um tapa na cara, Deus não está com o irmão, lá apanhou na cara. Lá prenderam o irmão, olha que coisa feia, sujou o evangelho. Já cai em cima do irmão. Não cria ânimo para dizer, se o irmão tomou um tapa na cara, se o irmão foi preso, vamos continuar fazendo a obra. O irmão é corajoso, está dando exemplo para nós. Aí nós caímos em cima do irmão. Que escandalizou. Se o apóstolo Paulo vivesse nessa época, então, todo mundo ia dizer, quantos que não ia dizer, só dá escândalo, só dá escândalo. Não, meu irmão, tem que parar e pensar bem. Antes de acusar alguém, porque o inimigo está acusando, os inimigos estão acusando, vigia, né? Não fica tomando posição do lado contrário, não, porque é muito perigoso isso aí. E vamos aqui, para nós terminarmos, nós vamos ler aqui mais um pouquinho aqui no livro de Glórias a Deus e Aleluias. Timóteo, meus irmãos. Timóteo, nós vamos ler aqui o Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8. Olha o que diz. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8. Porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha que lindo, meus irmãos. O apóstolo Paulo ali, ele indo para Roma, né? Ele foi morto ali em Roma, né? E ali ele sabia já que ele já estava sendo levado para ser, né, morto, sacrificado ali, por amor de Cristo, por amor do Evangelho. Que exemplo, meus irmãos. Esse exemplo para nós. Muitos que estão desanimados aí, pensando em deixar a cruz agora. Não faça isso. Não faça isso. Pega esse exemplo de Paulo. Você nunca vai cair se você pegar o exemplo de Paulo. Porque Paulo, ele mostra ainda até saber que ele ia morrer, mas ele não recua.
sabendo que ele ia morrer, né? Mas ele não recua. Então, meus irmãos, e muitos mais outros servos de Deus, né? Então, esta é a palavra que o Espírito Santo me deu. Esta é a palavra que eu senti de trazer para os irmãos, né? Da parte de Deus, da parte da palavra de Deus, da Bíblia. Que a gente tem que tomar cuidado e dizer assim, o Espírito Santo mandou dizer isso, né? Então, o Espírito Santo, se ele falar para você fazer, ele está falando. Mas eu trouxe esta mensagem através da palavra de Deus, né? Da palavra de Deus. Para que eu não venha passar daquilo que vai dizer que o Senhor está falando enquanto o Senhor não está falando. Eu trouxe essa mensagem através da palavra de Deus. É lógico que vem de Deus, porque é a palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado ao falar, né? Que nem muito diz, o Senhor manda dizer, toma cuidado, se o Senhor não está mandando dizer, né? Não fale, né? Tem que tomar muito cuidado, ter temor nessas as coisas de Deus, meus irmãos, muito sério. Porque tem um anjo que ele escreve tudo. Nesse exato momento eu estou pregando aqui, tem o anjo que está anotando tudinho. Você está entendendo? Esse anjo ele anota tudinho para levar até a Deus. Então tem que tomar muito cuidado. A irmã foi arrebatada, ela viu o anjo, né? Anota tudinho. Né? Então a gente tem que ter certeza do que está falando. Na verdade é aquela palavra, sim, sim ou não, não. Passou disso é do diabo. É muito difícil, mas tem que ser assim. Depois que a mentirinha ela vai levar, é perigoso levar muitos para o inferno, porque a mentirinha ela vai passando. Então tem que tomar muito cuidado, sim, sim ou não, não. Né? Então, por mais que a gente vai ter que passar, sofrer pelo causa da verdade, vai ter que falar, né? E eu quero fazer um apelo para você, amado amigo, que ainda não aceitou Jesus. O Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz que o nome que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado para o lago de fogo. Então é muito necessário você aceitar Jesus. Quero fazer o apelo para você que ainda não aceitou Jesus, para você ter o teu nome escrito no livro da vida e você também deixar esse mundo de pecado, servir a Cristo. Amém? Você que quer aceitar Jesus, está cansado de sofrer já, né? Tantos vícios, aflições, tantas derrotas, né? Levante a tua mão e diga comigo assim neste momento, aceitando a Jesus. Senhor Jesus, neste momento, eu ouvi a tua palavra e eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreva o meu nome aí no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia. Amém. Que maravilha. Você que vai ver esse vídeo e quando chegar nessa parte da aceitação de Jesus, né? Você possa estar aceitando Jesus também, sendo também um soldado que nem foi Paulo. Amém, meus irmãos? E aí é paz do Senhor para quem aceita Jesus, tá bom? Fica firme, leia a palavra, fuja do pecado, procura uma igreja séria que prega a verdade, a doutrina. Tem muitas que já não estão pregando mais. Tome cuidado com as Bíblias que forem comprarem. Muitas Bíblias estão sendo mudadas por aí, né? Procura sempre uma Bíblia corrigida, uma Bíblia fiel. Amém? E eu, irmão Paulo, que desviei. Nós vamos orar agora. Você que desviou, que é um filho pródigo aí, uma filha pródiga, saiu da casa do pai, procurando algumas coisas para o mundo aí, mas se perdeu. Mas agora está voltando para o Senhor. Vou fazer a oração para você reconciliar, o seu nome ser reescrito no livro da vida que foi apagado por causa dos seus pecados, né? Já estava lá no livro de Satanás, mas agora vai estar escrito novamente no livro de Deus, né? Porque quando estamos pecando, a gente está fazendo a vontade do diabo. Quando estamos santificando, fazendo a vontade de Cristo. Entendeu? Uma coisa não é igual à outra. A luz e as trevas não têm comunhão. Então diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra
Neste momento eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero me reconciliar com o Senhor. E quero voltar para a casa do Pai. Quero abraçar meu Pai novamente, dizer que eu pequei contra ti e contra o céu. E já não sou digno mais de ser chamado filho, mas me perdoa novamente. Eu reconcilio com o Senhor, escreva novamente o meu nome aí no céu, no livro da vida. E sela com teu sangue vermelhinho, carmesim, para o grande dia. Amém. Que lindo, né? Você que aceitou, reconciliou, você que vai aceitar, vai reconciliar, seja fiel. Não olhe para nada. Faça que nem o apóstolo Paulo. Sofrendo, caminhando, sofrendo, caminhando, sofrendo e caminhando e dando glória. Amém? Fiquem, meus amados irmãos, com esta palavra. Deus abençoe a todos. Cada dia mais. Amém?